Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição a participação dos professores Luiz Pinguelli Rosa e Décio Munhoz no seminário BRICS no século XXI. Encerramos o programa com a participação da professora Cláudia Leitão falando sobre economia criativa. Vamos para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Iniciamos o programa mostrando a participação do professor Luiz Pinguelli Rosa, da COP, falando de energia no seminário BRICS no século XXI. Este quadro mostra a diversidade entre os países do BRICS. Não vou percorrê-lo todo, mas apenas o significado dessas colunas é população, economia, indústria, agricultura, tecnologia, meio ambiente, problemas sociais, emprego, educação, ciência. Fixando no caso do Brasil, que vai ser objeto dessa exposição, verifica-se que o Brasil tem mau desempenho hoje na economia, no momento, na indústria, aliás, uma coisa está contida na outra, tem bom desempenho na agricultura, tem mau desempenho na questão tecnológica, com exceções, como a indústria aeronáutica, do petróleo, tem bom desempenho no meio ambiente, inclusive nas emissões de gases do efeito estufa. O Brasil tem uma contribuição relativamente pequena. Tem problemas sociais, apesar da derivada positiva nesse item, né? Mas, de qualquer modo, ainda há uma imensa desigualdade no Brasil. Tem bom desempenho no nível de emprego, um pouco em contradição com a questão da economia, mas... E educação, dependendo do como se olhe, ela tem um mau desempenho no Brasil, uma educação básica. E um desempenho médio de ciência crescente, menor, entretanto, por comparação com o da China, da Índia e da Rússia. Mais ou menos parecido com a África do Sul, melhor que a África do Sul. Bem, isso é uma diferenciação entre esses países. Entrando na questão de energia, houve uma mudança no mundo sobre a maneira de estar de tratar a questão de energia, oscilando de políticas energéticas nacionais para o período de desregulamentação, que aqui coincidiu aproximadamente com a década de 90, início até dos anos 2000, e depois a volta da política energética ligada à crise, ligada
a questão ambiental. Houve choques de petróleo no mundo em 73 e 79 que empurraram o Estado para a política energética, e no Brasil não foi exceção. E houve a década do neoliberalismo exacerbado nos anos 80, houve queda do preço do petróleo e ênfase no livre mercado. Nos anos 90, houve a desregulamentação no Brasil do setor elétrico, com a mudança da lei do petróleo, seguindo uma tendência mundial. E nos dias atuais, houve um retorno à política energética no mundo. Em parte com a crise, em parte com o problema do aquecimento global. Poderíamos observar essas características hoje, uma enorme oscilação do preço do petróleo, prospecção do fim das reservas do petróleo convencional, crescimento do consumo, principalmente nos países em desenvolvimento, acima de tudo na China, problemas geopolíticos, no caso do Oriente Médio, hoje também no caso da própria Rússia, pressão ambiental, particularmente pelo efeito estufa. E a dupla face da crise econômica, redução dos investimentos em energias alternativas e aumento do papel do Estado na política energética. Quando se discute a questão do último item da imagem anterior, que é mudanças climáticas, poderíamos dizer que nos países em desenvolvimento, as classes de renda maior têm um padrão de consumo de energia e, portanto, de emissão de gases do efeito estufa muito maior do que a grande parte da população pobre. É o caso do Brasil. A classe média alta tende a ter um padrão de consumo europeu. De maneira que há uma grande desigualdade no consumo de energia e na emissão de gases per capita ou por família, dentro de cada país, seguindo a distribuição de renda, que no Brasil é muito ruim, ainda que tenha melhorado. Após Copenhague, a conferência de Copenhague de mudança climática, se discutiu muito sobre a realidade da mudança climática. Há incertezas, isso é típico da ciência, é um equívoco imaginar que a ciência é uma área de certeza. A certeza é normalmente uma tautologia que não serve para nada. Onde há conhecimento científico, existe possibilidades de mudanças e avanços, etc. E não a certeza absoluta. E o fato é que, mesmo que os céticos sejam certos, é prudente tomar medidas contra a mudança climática devido a efeitos catastróficos que podem acontecer no futuro. E, segundo alguns, pode já ter acontecido no presente. Essa é apenas uma das muitas curvas, uma delas é nossa aqui da COP, desse grupo, subiu aqui, não, está aqui, esse número 8 é um trabalho nosso aqui da COP, entre as muitas curvas do aumento da temperatura global. Mostra-se aqui os diversos contribuições para o efeito estufa, ressaltando-se o da geração elétrica, principalmente por causa do uso do carvão no mundo e do transporte. E aqui nós temos as curvas de consumo percentual de energia. Marronzinha é biomassa, a negra é carvão, mostrando o percentual máximo que chegou aqui no século XX. E a verde é, por incrível que pareça, petróleo. O petróleo é verde porque essa fonte é o Instituto Francês do Petróleo, que vê o petróleo como uma energia verde, embora ela seja extremamente poluente. Ele ultrapassa o carvão já após a metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. E aqui embaixo vem gás natural,
hidrelétricas e nuclear mais ou menos empatadas. Isso dá uma ideia do panorama mundial de energia. Isso aí é a reserva de petróleo, mas o petróleo não convencional, como o petróleo chamado shale gas and oil dos Estados Unidos e Canadá, e mesmo o petróleo offshore brasileiro mudam um pouco essas prospecções. Isso aí é a evolução, essas hipérboles são curvas de consumo constante de energia. E o que a gente olha é que os países mais ricos estão nessa área de alto PIB per capita, aqui embaixo, de alta intensidade energética e de alto consumo per capita. O Brasil é essas coisinhas que vê que está pobrezinho. Abaixo, tudo baixo, não é? Um país pobre. Infelizmente, ainda é pobre. Isso são as medidas que os relatórios do PCC têm apontado. A principal maneira de melhorar o problema do efeito estufa é a eficiência energética. Depois vem as energias renováveis, onde o Brasil se sai muito bem, não sai muito bem em eficiência energética, mas sai muito bem em renováveis e em combustíveis. A nuclear, temos um consumo muito pequeno, o nuclear não emite gás de efeito estufa, tem o problema da rotatividade, e aqui é chamado captura e armazenamento do carbono. Para explicar o que é isso, essa figura aqui indica a ideia de pegar o CO2 e colocá-lo em camadas profundas, de maneira que ele não venha mais à atmosfera. Isso ainda não está resolvido, existe alguma demonstração, mas nenhuma aplicação econômica. Aqui mostra as vantagens comparativas do payback do retorno energético do solar, da biomassa, da eólica e da hidroelétrica, mostrando que o melhor payback é da hidroelétrica, embora haja uma polêmica mundial sobre a hidroelétrica, de certo modo despropositada, inclusive aqui no Brasil. Agora, o Brasil, está aí o Brasil, temos grandes usinas hidrelétricas comparáveis a Trigógeno na China, Belo Monte está sendo construída, já existe na área da Amazônia. Itaipu está localizada na fronteira do Paraguai, é nacional. A nossa produção de etanol principal é no estado de São Paulo, também no Nordeste, principalmente aqui, São Paulo, Paraná. A parte mais industrializada do país é o Sudeste, e o petróleo está aqui nessa região muito importante. 30 milhões de brasileiros melhoraram suas condições sociais nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o que é uma coisa importante, a melhoria da situação dessas pessoas. Mas há muita pobreza no Brasil ainda. E a mudança climática, se houver, agravará essa pobreza. Aqui, entretanto, mostra que, em comparação com vários países, o Brasil, inclusive no BRICS, o Brasil tem uma coisa interessante, ele está diminuindo a desigualdade medida pelo chamado coeficiente de Gini. Vocês vejam que os outros países todos dessa lista estão aumentando as desigualdades. O Brasil, apesar de grande desigualdade, maior que vários deles, ele diminuiu entre 80 e 2010. É uma vantagem, embora não seja consolo isso, dizer que nós estamos diminuindo não basta, é preciso diminuir muito mais. A energia no Brasil aí tem algumas características: produção de petróleo no mar, com tecnologia avançada, chegou a autossuficiência em produção, embora nós vamos ver que isso está desbalanceado. A política de preços de combustível no Brasil está completamente equivocada, o que tem causado problemas no abastecimento do país. Descoberta em água profunda, o chamado pré-sal, já foi citado, e o Brasil é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar.
Embora os Estados Unidos seja o maior produtor de etanol do Brasil, mas é milho que não tem a mesma vantagem ambiental. Grandes hidrelétricas e grande geração hidrelétrica, embora estejamos com problemas nas hidrelétricas exatamente nessa época, agora, por uma gestão temerária da geração elétrica, não problemas da natureza propriamente apenas. Aqui mostra a expansão do setor elétrico brasileiro, apenas elétrico, mostrando que a maior expansão é da energia eólica, de longe. Está havendo um barateamento da energia eólica, uma grande expansão. Depois tem todas as outras, que é a energia elétrica, que tem a expansão mais modesta depois da nuclear. Nesse período é nula, embora tenha um reator Angra 3 em construção, que ficará pronto após 2015. Por isso não aparece aí. Essa tabela já está superada também. Aqui está a nossa matriz energética, predominância do petróleo, não só no Brasil, no mundo, e vem depois a cana-de-açúcar, ultrapassou a hidroeletricidade. Depende da maneira de se contabilizar a hidroeletricidade. E uma coisa interessante também é a pequena participação do carvão. Isso aqui é o caminho para o mar, a Coab participou muito disso, essa instituição aqui, trabalhando em pesquisas para a Petrobras, que foi para águas cada vez mais profundas e chegou a descobrir então o petróleo de pré-sal, que dá um salto nas reservas brasileiras enorme, de 14 bilhões de barris para 30 a 80 milhões de barris. Isso é possível ser 80. Não se tem certeza se chegará lá, mas é possível. Aí a área do pré-sal é relativamente vizinha aqui à nossa cidade do Rio de Janeiro, essa região do petróleo no mar. Vantagem do Brasil também é um grande percentual de energia renovável que está aí assinalado. Aí 45% aproximadamente, maior do que no mundo, muito maior do que os países da OCDE, como mostra o gráfico amarelinho nessa figura. O tamanho do Brasil é comparável à Europa, aqui a Europa à direita, o Brasil à esquerda, e a rede elétrica brasileira deixa um buraco parcialmente já preenchido, já temos uma linha que vai de Tucuruí até Manaus, tem uma linha nova aqui, ainda parcialmente operada, com problemas técnicos, mas vejam a gripe brasileira como é enorme, né? Deixando esse buraco aqui, que é a região da floresta amazônica, chamados sistemas isolados. Se você considera a percentagem de potencial hidroelétrico aproveitável que é utilizado, mostrando os vários países, o Brasil fica no modesto 5º lugar, após Noruega, Japão, Canadá e Estados Unidos. Mas quando a gente vê o percentual de geração que vem da hidroelétrica, o Brasil fica em 2º lugar, apenas após a Noruega. Esse gráfico está incompleto. Na realidade, falta o Paraguai. Se puser o Paraguai ali, ele sai por aqui por cima. Porque o Paraguai tem, junto com o Brasil, a usina de Itaipu, e que o Brasil consome toda a energia quase, o Paraguai consome um pouco, porque é um país de população pequena. Problemas do Brasil a energia elétrica está sendo cada vez mais gerada por termoelétricas. O problema é vários, não é só a natureza, é também erros de gestão. E isso significa aumento dos gases de efeito estufa. Daí uma enorme polêmica sobre a hidrelétrica no Brasil, que é atacada bastante pelos movimentos ambientalistas com certa razão, porque ela perturba o ambiente mesmo. O problema é fazer o que no lugar da hidrelétrica. É isso que nós vamos discutir um pouquinho, se o tempo der. Isso aqui é o que eu digo, essa mancha vermelha são as térmicas, as eólicas estão entrando, mas ainda é muito pouco. É essa faixa azul clara. As nucleares é relativamente pouco.
essa figura até exagera um pouco pela maneira que ela é desenhada. Uma coisa que está sendo feita no Brasil hoje é fazer usinas a fio d'água. É bom ambientalmente, pois diminui o impacto. É ruim porque é irracional energeticamente. Você depende da vazão do rio, não acumula água. As usinas novas brasileiras são a fio d'água. Aí é um problema social no Brasil, na região próxima a Belo Monte, e que a usina de Belo Monte se compromete a melhorar as condições. Aí vocês veem a pobreza da região vizinha, e que com a construção da usina pode melhorar muito, se for cumprida a promessa do governo de gastar parte do dinheiro fazendo novas residências, escolas, etc. Eu vou pular isso daqui, é o conceito de plataforma hidrelétrica, que seria uma hidrelétrica que não impactasse o meio ambiente, como esse desenho aqui. Ou seja, a obra impacta, mas quando acaba a obra, reconstitui-se a floresta, se houver a floresta. Energia eólica tem reduzido o custo no Brasil. Isso aí mostra uma certa complementariedade entre a eólica, que é da cor verde, a biomassa e a hidrelétrica. Isso é uma vantagem. Podemos fazer isso que está mostrado nessa figura, com essa gracinha aí rodando, que é a eólica serve para encher reservatório. Porque os países que têm muita eólica, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, tem um problema. Eles não têm a conexão elétrica como nós temos. O Brasil tem um sistema integrado, como eu mostrei ali. Esse país não tem. A geração é muito voltada para uma área relativamente pequena em torno dela, porque a população é muito grande e a indústria é disseminada. Então, quando venta muito fora da hora, você joga o vento fora, porque não há como guardar vento, não é que nem água, que tem reservatório. Mas a gente tem reservatório ainda, dos usinas antigas, e sempre que houver vento, você pode parar uma turbina hidráulica e bombear a água hipotética, figurativamente, aumentar o nível do reservatório. Energia solar é uma grande usina solar central, mas essa não é a melhor maneira de usar a energia solar, e sim distribuída. Ela tem a oportunidade que a tarifa residencial cheia, chamada sem nenhum benefício, é muito alta. Chega a R$400 por megawatt-hora. A geração hidrelétrica é da ordem de R$78 por megawatt-hora nessas usinas novas do Rio Madeira, Belo Monte. A eólica, entretanto, a solar pode ser mais barato do que essa tarifa residencial. Falta uma política para disseminar o uso da solar, principalmente fotovoltaica. O Brasil tem o uso de biocombustível na própria lenha, usada ainda nas residências no interior do país, o bagaço de cana e o etanol vindo da cana. E o biodiesel, que vem basicamente do soja. O etanol no Brasil tem a grande vantagem de fechar o circuito, porque nós usamos bagaço de cana para alimentar as usinas de etanol, o que permite fechar o ciclo do etanol. Então, enquanto nos Estados Unidos o etanol de milho reduz apenas 20% da emissão da gasolina substituída por ele, no Brasil isso chega a 85%, depende do cálculo que se faz. Isso aí mostra o esquema do uso do etanol de milho, aonde você queima combustível fóssil, que está aqui embaixo, para produzir o etanol. Enquanto, no caso do Brasil, o etanol é de cana, nós não precisamos de combustível fóssil. Usa-se combustível fóssil equivocadamente nos tratores na plantação, mas não no processo de destilação que você usa o bagaço de cana. Uma vantagem enorme. O Brasil ainda produz energia elétrica para o mercado. Parte da energia elétrica gerada pelo bagaço de cana pode ser distribuída na rede. Isso poderia aumentar muito mais ainda. Isso aí é vários cálculos sobre
quanto o etanol de cana substitui. Eu vou pular, porque eu estou meio atrasado. Evolução da venda de carros novos no Brasil. Vocês veem que a gasolina, que é o amarelinho, ficou abaixo do etanol durante um período de tempo, e depois a gasolina superou, os carros a gasolina superaram os carros a etanol. A gasolina, ela é essa amarelinha, voltou a superar após o período do choque do petróleo. Entretanto, surge aqui, por volta de 2003, crescente o uso dos carros flexíveis e recuperou a produção do etanol nos últimos 10 anos. Entretanto, recentemente, virou a situação. O etanol, que é um verdinho, que passou a gasolina num certo momento, olha aqui, ele acima da gasolina, depois ele cai abaixo da gasolina, por uma política de preços que não está compensando o uso do etanol. Isso é um equívoco do governo. Isso aqui é uma discussão sobre a área que preocupa muito os anglo-saxões. Eles preocupam-se muito com os outros países, o que eles estão fazendo, porque eles são perfeitos. Então, há uma crítica forte ao uso do biocombustível no Brasil, mas vocês olham aí que a produção de cana no Brasil usa 7 milhões de hectares apenas. E para etanol é a metade, aproximadamente 4 milhões de hectares. Basta olhar o soja para exportação, grande parte para a China, é 23 milhões de hectares, e nós temos uma área imensa no país, com 400 milhões de hectares de floresta, apesar do desmatamento que houve. Aí mostra apenas que a energia potencial da cana-de-açúcar é o triplo da energia do etanol. Podíamos aumentar muito isso, usando melhor o bagaço, algumas políticas para melhorar a produção do etanol no Brasil, inclui a gasificação, mas principalmente o etanol de segunda geração para o uso em biorefinarias. Aí é apenas uma amostra de um processo de corte de cana manual, e que é substituído progressivamente nas áreas possíveis com mecanização. Vou pular esse aqui, etanol de segunda geração, já falei nele, não vou tratar. O biodiesel, há um equívoco no Brasil, mas com justificativa econômica. Nós usamos o soja. O soja não é a melhor maneira de produzir o biodiesel, mas é disponível porque ele é produzido para exportação e para alimento. Plano Nacional de Mudança Climática, em comparação com o da China, onde o grande problema é o uso do carvão, no Brasil o grande problema era o desmatamento. Tem mudado, vamos mostrar aqui, o compromisso que o Brasil assumiu em Copenhague, onde o próprio presidente da República compareceu, foi de reduzir as emissões dessa quantidade aqui. As emissões eram até o período da discussão, o Brasil vai reduzir, está reduzindo por causa da queda do desmatamento. Aí a redução, a mesma coisa que eu já mostrei, as contribuições dos diversos setores, agropecuária, energia e o solo, para as emissões de gases, e aqui mostra a redução do desmatamento no Brasil, uma enorme redução. Também aqui se diz a enorme redução do desmatamento. Muito grande. Então, graças a isso, foi reduzido. Uma discussão que eu vou pular aqui, que eu estou vendo que se aproxima ali a censura, é a emissão de hidrelétricas. Nós estudamos muito esse assunto, várias das usinas existentes no norte do Brasil, mostrando que não é muito grande a emissão das usinas hidrelétricas, embora exista. Comparação entre países, mostrando que o Brasil utiliza muito pouco carvão, por isso não tem muitas emissões. Vou pular esse item também e vou acabar. Acabou. Muito obrigado,
Ainda mostrando o seminário BRICS no século XXI, agora vamos ouvir o professor Dércio Munhoz, de Brasília, falando sobre economia. Mas traz uma série de preocupações, porque nós estamos num grupo de países que se reúnem com propósitos assim, muito determinados com relação ao futuro, mas países que têm diferenciações muito grandes em si. Então, a gente nota, por exemplo, que questões assim, institucionais, de questões objetivas como o problema de dependência de capitais, fazem com que os países tenham um grau de liberdade diferenciado no contexto dos BRICS. Então, eu vejo, por exemplo, o caso brasileiro, em que nós temos a dependência da situação do capital financeiro, e isso aí tem implicações muito grandes em todas as decisões internas de política econômica em geral, política monetária, cambial, etc., e tem implicações na economia real. Então, a minha preocupação inicial era o seguinte: aproveitar o primeiro tempo para falar sobre um inimigo comum e que está muito presente dentro do Brasil, que é a questão do liberalismo que se produziu e a dependência de capitais financeiros, capitais de curto prazo. Então, quando eu vejo esse contexto, os países do BRICS têm grau de liberdade diferenciados. E quando eu olho para o Brasil, eu sinto como se nós estivéssemos como um pássaro se debatendo, preso numa gaiola, tentando encontrar uma forma de sair do quê? Esses condicionamentos que esses últimos 25 anos, 30 anos praticamente, trouxeram a partir do centro para a periferia. Então, eu queria falar uma coisa: como nasceu esse inimigo comum, esse inimigo terrível que nos impede, nos limita as coisas, que tem implicações nas decisões políticas, nas decisões econômicas, que imobilizam o país. E eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo para ver como que o liberalismo se reimplantou no mundo e como que depois ele chegou e se espalhou para a periferia, para os países menores. A questão que eu acho que é bom nós colocarmos é que até os anos 80 nós tínhamos um sistema financeiro paralelo, que era do Euromoedas, financiando os devedores. E os devedores eram aqueles países que nas relações internacionais e diante de uma ação pragmática dos países centrais, os países como o Brasil que assumiram uma dívida internacional que era contra o petróleo. Então a contrapartida dos exportadores da OPEP se deu não nos países ricos, como muitos foram a conferência de Arjão, em 74, se não me engano, achando que era um novo mundo, os ricos vão ficar pobres e os pobres ficar ricos. Não. As economias centrais seguraram a atividade durante 2 anos e com isso estimularam ao mesmo tempo que países como o Brasil crescessem com endividamento, que era um novo projeto. Um projeto fantasioso, mas um projeto que se dizia assim como uma nova descoberta, crescer com endividamento. Bom, o Euromoedas financiou até que nos anos 80, todo mundo sabe que em 82 os países quebraram os devedores, porque os bancos não quiseram mais financiar. A partir desse momento, o que aconteceu? Os bancos internacionais do Euromoedas perderam clientes de primeira ordem, que não podiam mais pagar, que tinham quase $1 bilhão de dívidas e que pagavam de juros. Só os países importadores de capitais, os maiores devedores, pagavam em torno de $60 bilhões anuais. Quando os bancos perderam esses clientes, começa a história que nos afeta até hoje. Por quê? Porque os dois sistemas, Euromoedas com os sistemas bancários nacionais, se fundiram nos anos 80. E quando se fundiram, descobriram que a massa de recursos acumulados na mão dos bancos e a partir dos saldos da OPEP era tão grande que a economia do mundo real não comportava a junção dos dois sistemas querendo financiar o mesmo ponto que seria a produção e o comércio.
Bom, nesse momento, o que acontece? Começa a desregulamentação financeira. A desregulamentação financeira, o que é? Se nós não podemos remunerar esse capital acumulado a partir do financiamento do setor produtivo real, nós temos que financiar a partir de rendas criadas fora do sistema produtivo. E aí, com a desregulamentação, o sistema bancário internacional, o que aconteceu? Começou a operar fora das linhas tradicionais de financiamento bancário e começou a operar fora das operações tradicionais, de empréstimo, etc. E aí, houve uma explosão. Por quê? Porque não tem mais regulamentação, não tem mais aquela necessidade imperiosa de encontrar clientes nas fábricas ou financiando outros países. E aí nós tivemos uma explosão de financiamento. Não tanto o financiamento do produtivo, foi acompanhando o PIB mundial. Mas vieram as operações novas, como na área de derivativo, operações com swaps, com opções, etc. Operações de altíssimo risco, mas se multiplicavam em relação ao PIB mundial de maneira espantosa. Então surge um sistema paralelo. Quando vem a União Europeia, ela vem já com alguns resquícios do liberalismo que avançaram no final dos anos 80. E a primeira coisa que se fez na União Europeia foi criar um projeto de médio prazo para surgir uma moeda única, um banco central único, e que os países fossem condicionando suas políticas. Ora, em 94 vem uma definição clara. Por quê? Que os bancos centrais da Europa, dentro da União Europeia, dentro a divisão ao euro, e o sistema de bancos centrais europeus, eles não estariam subordinados a nenhum tipo de autoridade. Alguns casos, em algumas políticas, ainda se submetia aquilo lá à autoridade da comunidade. Em outros casos dos bancos centrais, nem os bancos centrais, nem os seus elementos ficariam submetidos a qualquer tipo de autoridade interna ou externa. Então, era a filosofia dos bancos centrais europeus com plena liberdade. Era a independência dos bancos centrais. Depois disso, o que nós tivemos? Nós tivemos na União Europeia, nós tivemos os países colocados sob os critérios de convergência, tentando atender aqueles pré-requisitos de déficit público e de inflação, para que chegassem em 1999 com baixo dos déficits, inflação controlada, etc., com os critérios de convergência. Agora, o que é interessante nisso aí? Eu não vou falar agora que eu tenho muito curto nesse aqui, como é que isso aí chegou a nós, a periferia, a segunda etapa. Mas o que é interessante é que quando o liberalismo entra e dá prevalência, predomínio absoluto da autoridade monetária sobre os governos, por quê? Os governos, segundo o relatório do PIS, os governos não sabiam governar. Por isso que nós tínhamos estagnação, etc. Então, naquele momento, houve uma subversão institucional. Então, os governos perderam poderes. E perderam poderes compulsoriamente dentro do mecanismo da União Europeia. E nesse momento aí, o que nós tivemos é que, logo em seguida a essas decisões de 94, em que os bancos centrais se tornavam absolutamente independentes, nós tivemos outras decisões, outros pactos menores, em que um deles tirava dos estados a própria administração do mercado de trabalho. A própria regra do mercado de trabalho se tirou dos governos, entregando à comunidade. Então, o tratado de Amsterdã e o tratado de crescimento, uma coisa assim, de 1997. Então nós estamos observando que o sistema financeiro, ele assumiu o controle das decisões comunitárias na área da Europa. Agora o que é interessante, e o que aconteceu? Ora, a Europa passou
centralização de poder fora da área da administração pública tradicional, ela não gerou estabilidade, não gerou crescimento. Na década, a Europa esteve estagnada. Na década, nós tivemos 2 crises financeiras e teríamos a terceira na década seguinte, que é a crise do subprime. O que significa? O que significa que essa ascensão do poder do capital financeiro e a forma como você transferiu a autoridade para a autoridade monetária, para os centrais, não trouxe progresso, não trouxe nenhuma alternativa nova. Traz isso sim, uma grande dependência para os países periféricos na etapa seguinte. Eu acho que uma questão que está sendo colocada reconhecida é a diversidade de países, né, que compõem o BRIC e como os diferentes países, os representantes de diferentes países, veem a questão do liberalismo, da força do liberalismo. Eu diria que o que preocupa a gente brasileiro é olhando e sentindo que os países têm tido condições diferentes de enfrentar a questão do liberalismo. Que o liberalismo não é a liberação da economia, não é uma economia mais aberta, digamos, com capitais estrangeiros aceitando capital privado em áreas que você tinha capital estatal. Não é isso. O liberalismo é muito mais que isso. Quer dizer, é um sistema organizado que se transferiu, se transmudou para a periferia, para os países periféricos, países em desenvolvimento, passaram a ter um poder muito grande por infiltração na máquina do Estado, na área política, nas universidades. Então, o liberalismo para nós é como um tsunami. Ele veio e foi levando tudo de arrastão. E não deixou muito espaço, não deixou muito ar para se respirar, não deixou espaço para se discutir, para se contestar. É essa a questão do liberalismo para a gente. Porque o que aconteceu é que depois que nós tivemos a expansão do sistema financeiro sem regulamentação, surgiu uma etapa seguinte, e essa que foi danosa para a gente, é que você tinha que criar mercados para ganhar dinheiro com capitais especulativos. E uma parte grande do mundo estava quebrada pela crise dos anos 80. Então a primeira preocupação, pragmaticamente seguida, foi recuperar a credibilidade financeira de países intermediários como o Brasil. E devedores passaram a ser o quê? Passaram a acumular, Brasil e muitos outros, a acumular reservas internacionais, em que os empréstimos eram feitos. E nos anos 90, condicionados pelo Fundo Monetário Internacional, para que você tivesse, não gastasse os empréstimos de moeda forte, você os guardasse e mantivesse com aumento de reservas internacionais, a fim de que o capital de curto prazo, que precisava de espaço, tivesse a garantia da conversibilidade cambial. Devedores nos anos 80, possuidores de altas reservas nos anos 90. Mas não era só isso. A outra questão que se impôs a países como o Brasil, que foram frágeis em aceitar e implantar, foi a mudança no sistema cambial, em que nós tínhamos um sistema de câmbio administrado, em que o setor produtivo não encontrava no câmbio um elemento de incerteza. A incerteza tem que ser do mercado e nunca do câmbio. Nós acabamos com o sistema de administração em função dos purismos do liberalismo e implantamos um sistema adequado ao capital especulativo, que é o sistema em que os movimentos especulativos de capitais é que determina a taxa de câmbio. Não são as transações em contas correntes, balança comercial e de serviços, que vão ao mercado e levariam uma taxa de equilíbrio. Não, é o capital especulativo. Então nós tivemos
liberdade de movimentação de capitais, câmbio livre e aumento de reserva. Os três elementos que o capital financeiro impunha a países periféricos. E aceitamos todos e impusemos. Então, o Brasil, por exemplo, alguns dos presidentes, né, dos expositores, estão falando na questão de investimento, a importância de investimento. No Brasil também se tem dito. Mas nós não temos dificuldade de investimento para investir. E nem recursos têm faltado para isso. O que falta o que é? Nós não investimos porque o país perdeu a competitividade quando se adota uma taxa de câmbio ultravalorizada, acionada pelo capital especulativo. Então, investir como? Se a indústria brasileira perdeu o mercado. O comércio pode florescer com importações. Então, essa questão toda mostra como que nós tivemos a pressão do liberalismo agindo, atuando e amoldando as instituições no Brasil. Nos anos 90 nós fizemos alguma coisa a mais, que é muito adequado a você transferir o governo, a autoridade do governo constituído e eleito para uma autoridade monetária. Isso se chama metas de inflação. É o que a Europa estava sofrendo os problemas já antes da crise de 2008, a meta de inflação. Por quê? Porque a meta de inflação você coloca qualquer movimento de preços que seja diferente da sua meta, ou que o Banco Central, com todo o poder político, julgue que a inflação pode afrontar a meta de inflação, tem a política monetária, eleva os juros e paralisa a economia. Então, nós passamos a ter uma administração econômica, assim, subordinada à política monetária. Mas uma política monetária inacreditável, em que, por força do interesse do sistema financeiro, aquilo que nós aprendemos nos primeiros anos de economia, que é política monetária, política de open market, você coloca títulos ou retira títulos para manter um nível de liquidez adequado. Aqui não. Aqui nós introduzimos, com esse poder absoluto da autoridade monetária, quando mudamos a taxa de juros, não é para controlar a liquidez. Nós mudamos a correção de todo o estoque da dívida pública. É uma correção monetária da dívida pública. Então chegamos a absurdos desse tipo. Essas coisas transformaram o Brasil num país sui generis. O que é? Os últimos dados das contas nacionais, da contabilidade nacional, do cálculo de renda, do produto, etc., indicam que a renda de juros é 30% maior do que a massa de salário do país. Em alguns anos chega a ser até o dobro, dependendo da taxa de juros que se pratique. Então, como que nós vamos fazer para superar essas coisas e nos integrarmos num projeto maior, junto com os demais países do BRICS, do conjunto de BRICS, se nós não conseguimos estabelecer formas institucionalizadas de planejamento, digamos, não conseguimos recuperar o planejamento do passado. Eu, quando ouço em planejamento aqui, eu fico até com inveja. Por quê? Há muito tempo nós deixamos ou tornamos o planejamento como algo assim fora do contexto e desmontamos os esquemas de planejamento. O Brasil não tem capacidade de planejamento e de investimento. Tem capacidade monetária? Tem, até tem possibilidade de aprumar as poupanças internas ou eventualmente externas, mas nós não temos a capacidade do quê? De programar no planejamento um ciclo de investimentos. Então, fora disso, veja que a nossa questão é uma questão preocupante de caráter institucional, né? Eu vejo, por exemplo, que quando da crise de 97, 98, que atingiu a Ásia, atingiu o Brasil, que eram países como o quê? Capital de curto prazo, muito capital de curto prazo, liberdade de entrada e saída, compromissos com capital de curto prazo muito grande, moeda valorizada. Quando chega o BIS, o Bank for International Settlements, e vai analisar as questões lá,
ele textualmente recomenda coisas que nós não podemos implantar no Brasil. Ele recomendava o uso de controles ou tributos sobre empréstimos externos para limitar o ingresso de moeda estrangeira. Capitais de curto prazo. Bis, relatório de 1998. Exigir mecanismos de segurança contra riscos de liquidez, como a contratação pelos bancos de linhas de crédito pré-negociadas que garantam o acesso a moedas estrangeiras em proporção aos seus compromissos externos. Os bancos ingressavam recursos, mas tinham que fazer operações que lhe dessem liquidez futura. Tornar mais rígidos os regulamentos com restrições sobre credores. Ora, o BIS dizia assim: segura o capital de curto prazo no capital especulativo. Que isso levou à crise da Ásia. E depois de tanto tempo, que experiência nós temos? O BRICS nos dá força para isso? Não dá força. Por quê? Porque a força vem do capital especulativo. Se eu disser, lembrar aqui, que no governo anterior, em 8 anos, entraram de capitais de curto prazo no Brasil para especular 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. E saíram 950 bilhões mais ou menos. Veja o poder que isso tem, como ele determina o poder da autoridade monetária e como ele determina a fraqueza das instituições. Então, diante disso, eu acho que a questão do BRICS é muito importante e o Brasil talvez possa, no convívio com os países do BRICS, e mostrando suas fraquezas e a sua dificuldade perante o capital financeiro internacional, ele possa encontrar formas de estabelecer barreiras. O que não é fácil, porque no momento em que nós usamos um câmbio valorizado para segurar a inflação artificialmente, isso está custando perto de 100 bilhões de dólares de desequilíbrio anual nas contas correntes. O que significa? Que hoje nós dependemos, para fechar o balanço de pagamentos, de capitais de curto prazo, capitais especulativos. Então, por isso que eu dizia aquela figura inicial para vocês, dizer que é como um pássaro preso na gaiola se debatendo, tentando encontrar uma saída. Agora, claro que a saída nós temos que procurar internamente, mas tem que haver espaço político para discussão. E no momento presente, nós não temos isso no Brasil. As universidades sofreram o processo de ingresso, né, da enxurrada do liberalismo. Os órgãos governamentais também desmontaram-se as áreas que pudessem pensar o Brasil no longo prazo. Então o BRICS talvez seja uma oportunidade exatamente para isso, para a gente ver como podemos romper isso. Agora é claro que enquanto nós tivermos políticas internas controladas pela autoridade monetária, que determina uma taxa de câmbio que me provoca um rombo de 100 bilhões de dólares anuais, é muito difícil que eu consiga realmente recuperar a liberdade da administração, a liberdade da programação, a liberdade do planejamento, a liberdade de se projetar um país fora das amarras do capital financeiro. Muito obrigado. Encerramos o programa com Cláudia Leitão, professora que vai falar sobre economia criativa. O que é economia criativa? A economia criativa diz respeito a ciclos de produção, criação, distribuição, difusão, consumo, fruição de produtos e de bens criativos. Mas uma boa economia é uma economia que consegue realizar inovação, mas que também é includente, que trabalha com a diversidade, que bebe na diversidade cultural, mas também produz diversidade cultural. É sustentável, trabalha com sustentabilidade. Sustentabilidade não significa somente sustentabilidade econômica ou sustentabilidade ambiental. Trata-se principalmente de uma sustentabilidade social. Precisamos permitir o protagonismo das populações criativas do nosso país, precisamos envolvê-las nos processos econômicos. Para isso, precisamos mudar nossa mentalidade e a nossa visão de economia.
Tradicionalmente, a economia capitalista, ela construiu uma indústria, a famosa indústria taylorista, dos produtos em série, tremendamente concentradora e excludente. Nós acreditamos numa nova economia, de uma certa forma como acreditou um dia Celso Furtado. Uma economia equitativa para todo o país, não uma economia concentradora, sudestina, voltada sempre para os grandes estados da região sudeste brasileira. Repensar e resgatar esse talento criativo brasileiro e que papel esse talento criativo tem para produzir um insumo territorial capaz de dar dignidade, de dar protagonismo a populações historicamente excluídas. A economia criativa tem um papel imenso na inclusão produtiva. Nós temos aí um potencial criativo territorial variado, temos um país continental com grandes variedades regionais, com uma diversidade e uma riqueza cultural imensa, e isso significa que uma nova economia que é includente precisa aprender a produzir números que envolvam de segmentos do circo, dos marionetes, até os games, até as tecnologias da informação, as artes, o patrimônio edificado, as festas populares, a cultura tradicional, tudo que tem dimensão simbólica e cuja dimensão simbólica dá valor e dá, portanto, a tomada de decisão do preço, envolve essa nova economia. Trata-se, portanto, de uma economia que dialoga diretamente com a ciência e tecnologia. Cultura mais ciência e tecnologia significa essa criatividade e a possibilidade da inovação. Tratar dessa economia empreendedora, de uma certa forma libertando o artista brasileiro dos projetos somente para leis de incentivo, pensando a autonomia, a sustentabilidade dos empreendimentos, dos negócios criativos, buscando mercados, tratando os marcos regulatórios, pensando a educação e a formação para as competências criativas. Então tratamos a cultura brasileira como um eixo de desenvolvimento do Brasil. A Austrália está fazendo isso, a Ásia está fazendo isso, a Malásia hoje é uma exportadora de games, que é um produto criativo por excelência, né? Mas nós ainda não descobrimos e subestimamos o papel da cultura como esse eixo de desenvolvimento brasileiro. E eu estou muito animada com a possibilidade de contribuir para esse debate, para que nós tornemos o Brasil uma liderança da economia criativa, não só na América Latina, mas no mundo. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.